Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos e o meu sofrimento começou desde muito cedo. Com 3 anos de idade, eu fui vítima de abuso pelo meu avô dentro da minha casa. Sozinha, solidão, sofrendo, não sabendo como lidar com isso, foi o começo de uma longa história de sofrimento. Eu tinha nojo, essa era a palavra. Eu tinha nojo, eu tinha vergonha, tudo era ligado a um misto de sentimento. Eu não tive infância, eu não tive pré-adolescência. Tanto que com 8 anos de idade eu me relacionei com uma menina. Me relacionei sexualmente falando. E isso foi mudando a minha forma de andar, a minha forma de falar. Eu passei a ser uma menina com um jeito de menino. E isso foi me fazendo o quê? Já que ninguém me compreende, eu vou buscar algo que possa me tirar desse mundo, dessa realidade. Então, à noite, já que eu tinha opressão, não conseguia dormir, era o momento ali que eu buscava ter uma procura. Então, ali começou pela TV, vício em pornografia. Foi mais um impulso na qual virou uma dependência. Todas as noites, quando todo mundo ia dormir, eu estava na frente da TV assistindo pornografia. Depois disso, foi a dependência nas redes sociais. Comecei a conversar com pessoas, até mesmo pedófilos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e o que eles me pediam eu fazia. Cheguei a ter relacionamento virtual, cheguei a olhar vídeos, sites, tudo ligado à pornografia, e era um mundo assim que aparentemente me trazia prazer. Depois, quando eu estava no meu quarto sem nada, me vinha um nojo. Eu me sentia suja, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A minha vida era como se fosse um cristal em pedaços. E cada vez que eu tentava alguma coisa, é como se alguém pegasse e esmagasse aqueles pedacinhos de cristal que estavam no chão. Então eu estava assim, tudo que eu tentava, aqueles pedacinhos se tornavam menores ainda. Então, para mim, olhando para aquela situação, eu olhava assim, não tem como eu me reconstruir. Já que eu não tenho como me reconstruir, eu vou acabar com o que está ainda aí, o que tem, os restos da Amanda, eu vou acabar destruindo tudo. Então foi então que eu comecei a observar minha mãe. Ela foi perseverante, ela lutou por mim, mesmo eu lá fazendo tudo errado, ela estava lá buscando. Ela pegava uma foto minha, colocava no banco, e ela falava, ela vai estar aqui. E um dia eu vi, eu estava em casa, eu olhei assim, fui no criado mudo dela, abri a gaveta e eu vi um propósito escrito meu nome. Aquele detalhe mexeu dentro de mim. Falei, tem alguém que acredita em mim, tem alguém que vê uma esperança. Então eu comecei a querer esse Deus, eu comecei a querer conhecer o que ela tem. Foi um dia, uma quarta-feira, que eu fui lá na igreja, na Universal, e ali foi um dia diferente. Eu sentei, eu olhei e eu prestei atenção. Naquele dia foi me falado do Espírito Santo. E aí abriu uma curiosidade, o que é o Espírito Santo? Por que todo mundo fala com essa força do Espírito Santo? É como se fosse uma água para se tirar aquela sede. E eu tinha visto aquilo, porque eu estava com sede. Naquela reunião, eu percebi que eu estava sedenta. Mas eu tinha que saber como chegar àquela fonte. Então eu saí dali, eu não medi esforços. Assim como eu não medi as consequências dos meus maus atos, eu também não medi para me entregar para Deus. Fui de cabeça também. E ali a minha história de vida começou a ser escrita. Eu queria muito o Espírito Santo, eu tinha ouvido ali, mas o que Deus me pediu? Ele me pediu para abrir mão de tudo. O que era tudo? Era literalmente tudo. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, de deixar todos aqueles anos para trás. E isso ia contra meus próprios sentimentos, meus próprios quereres. Então eu comecei, foi um processo, comecei a deixar as más amizades,
Eu comecei a deixar a pornografia, eu deixei aquele mundo da internet. E uma das coisas que para mim foi mais difícil, que foi o extremo, foi o perdão. Foi apagar da minha vida aquilo que, a base da destruição, que foi o meu avô ter mexido comigo durante tantos anos. Foi um dia que ficou marcado na minha memória, como se eu estivesse mostrando para Deus a prova do que eu amava. Eu perdoei, eu obedeci. No outro dia, 11 da manhã, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Eu tinha um foco e eu não ia deixar nada e nem ninguém me tirar desse foco. E como uma noiva que se prepara, eu estava me preparando para aquele dia. Foi radical. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que abrir mão de tudo, tudo. E esse dia chegou. E não tem como esquecer desse dia. Do dia que eu subi no altar, até a voz meio que barganha. Eu subi, eu falei, meu Deus, eu quero ter a vida que há no Senhor. O Senhor é tudo pra mim. Eu subi, é como se tivesse me casado com Ele. Quando eu desci, uma força tão grande no meu ser. Só quem sabe mesmo sabe o quanto foi inesquecível. Fui selada ali. Uma força, uma ousadia. Ninguém podia tirar aquela força de mim. Mas eu me tornei separada. Separada de tudo. Separada de tudo aquilo que tinha me feito, de todos aqueles traumas. Eu passei a amar, eu queria falar para as pessoas, eu queria mostrar esse amor. Eu olhei e falei, meu Deus, como que eu não te conheci antes? Como eu deixei tudo isso me afastar de ti. Eu pensava que isso era uma fantasia. Como que eu pude ser capaz de olhar e falar, poxa, o Senhor é só uma fantasia, o Senhor é só uma cultura, mas o Senhor é vida, o Senhor é poder, real. Ele é uma pessoa real, Ele passou a fazer parte da minha vida. Tudo que eu passei ali, Deus me falava, Ele falava, Amanda, eu sou contigo. E é uma força tão grande, mas tão grande que as minhas palavras aqui não conseguem expressar. E eu posso passar hoje, a gente passa guerra, a gente está aqui nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. É como se eu fizesse parte de outro mundo. Eu sou de outro mundo, eu não pertenço mais aqui. Nada desse mundo hoje me brilha os olhos. Hoje eu olho e penso, meu Deus, quando vai ser o dia que o Senhor vai me levar? Porque eu quero sim a morada celestial. Eu não quero mais nada. E o que for para me fazer abrir mão. Porque a nossa vida é uma renúncia diária. Eu entrei no reino de Deus. E quando a gente fala, não tem como a gente as lágrimas de gratidão. Eu tenho gratidão. Porque eu me tornei uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Quando eu falo, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, você fala, mas você não demonstra nada, nem peso. Não, porque Deus apagou de dentro de mim. Às vezes eu penso na minha vida e estou falando de outra pessoa, porque eu não encontro nada dentro de mim, nem vestígios, nem cicatrizes. Eu digo que nem cicatrizes eu tenho. Eu busco fazer aquilo que um dia Deus fez por mim. A minha vida gira hoje em torno de ajudar pessoas. Hoje eu tenho respeito pelos meus pais e eu posso dizer para qualquer que seja o jovem, em qualquer situação que esteja, não adianta achar que existe solução longe de Deus, porque Ele é o único. Eu sou prova viva. Não queira fazer com que eu fiz. Não queira passar 2, 5, 10 anos tentando fazer aquilo para tentar suprir. Não vai conseguir. Eu tentei, eu sou prova disso. Se eu errei, ouça o meu erro e não faça igual. Bom, aos pais eu dou um conselho de filha. Uma filha que agradece muito a perseverança da minha mãe. Não desista. Deus tem visto tudo o que esses pais têm feito.
a essa mãe que tem orado. Continue, a tua oração está tendo efeito. Pode parecer que não, mas no silêncio, o teu filho está vendo ali, está tendo uma transformação, mesmo que seja pequena, mas insista, porque a minha mãe insistiu em mim. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo, literalmente tudo, eu não teria como usar outra palavra. Ele é a minha direção, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é a minha base, ele é tudo.